Bem-vindos ao The Non-Binary Ship, o canal da sua ovelha não binária. Nós estamos na semana de Natal e esse é um programa especial em que eu vou falar sobre família. Hoje eu vim com esse modelito aqui, que é uma roupa muito significativa e simbólica pra mim, porque era uma roupa que era da minha tia, foi passada pra minha mãe e chegou em mim. Então acho que tem tudo a ver com família. Eu estou carregando todas as memórias dessas pessoas em mim, aqui no corpo, agora. Quando eu penso na família, eu penso em tudo que ela significa pra mim e no suporte que eu tive durante a minha vida inteira. Eram sempre eles que me acolhiam quando tinha problemas lá fora. Eu não tinha coragem de me expressar, eu não tinha coragem de dar a minha opinião sobre as coisas. O que eu sofria fora de casa, eu não sofria dentro. Eu tinha todo o apoio da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, tias, tios, primos. Eu sempre recebi muito carinho de todo mundo e por isso que eu tinha força para continuar. Só que isso me criou uma bolha. Eu fiquei durante muito tempo preso. Aliás, ainda hoje eu acho que eu sofro um pouco para me tirar dessa bolha, da zona de segurança que é estar dentro de casa. Eu acabei me desenvolvendo sempre dentro de casa, com os meus pais, meus irmãos, meus primos, era sempre dentro da família. Por quê? Porque quando eu era criança, eu tinha a ideia de que qualquer coisa que acontecesse comigo fora de casa era ruim e era pra me deixar mal, era pra me deixar inseguro, que eu não ia conseguir fazer nada. Durante a fase de escola, por exemplo, muitos professores não entendiam o meu comportamento, que era o de ficar quieto. Eu não participava das aulas, os professores achavam estranho e eles conversavam com os meus pais. Só que na época não se falava de bullying, na época era tratado como a pessoa tá enchendo o saco da outra e tal. Então por isso as pessoas não prestavam muito atenção nas consequências desse tipo de comportamento na escola. Eu tive dificuldades, inclusive, de fazer amigos. Eu consegui fazer amigos legais, pessoas que eu tenho o maior carinho até hoje, só que eu tinha um problema de me relacionar que ainda carrego um pouco hoje com o medo, a síndrome do pânico que eu desenvolvi de ter que pisar para fora de casa e ter que me relacionar com pessoas fora de casa. É uma coisa que eu estou em constante exercício para me tirar dessa zona de conforto. Mas o suporte familiar foi muito importante. Sem ele eu teria provavelmente chegado em lugares ruins, tomado caminhos ruins. Quando você é maltratado fora de casa e dentro de casa também, as coisas só tendem a piorar. Não foi o meu caso, eu tive realmente acompanhamento de todo mundo. Se eu sofria fora de casa e voltava para casa e tinha toda aquela estrutura, eu tinha condição mental de conseguir continuar e me desenvolver. Eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa é cada pessoa, mas é muito importante que os pais saibam, é muito importante que os pais tenham o conhecimento dos seus filhos, porque o normal são os pais acompanharem a vida dos filhos e não essa realidade que sempre foi assim, dos filhos LGBTQs ficarem sempre escondidos, não compartilharem a própria vida com os próprios pais. Isso não é saudável. Se você é pai e mãe de algum filho, uma filha que talvez você tenha suspeitas de que possa ser gay ou lésbica ou trans ou mesmo não binário, procure conhecer os seus filhos, procure dar apoio, abra um espaço para que esse adolescente, para que esse jovem fale. Ele precisa sentir também de você o espaço para que ele possa se expressar. Nós LGBTQs já crescemos com um pensamento de que não tem um lugar ali. A melhor coisa do mundo é você ter pais que te ouvem, é ter pais que te acolhem, que participam da sua vida. Porque meus pais abriram esse espaço para mim e os meus irmãos também. Eu pude ser eu mesmo dentro da minha família. Eu pude ser querido e amado por ser quem eu sou, pela verdade. Quando a gente não tem esse espaço dentro de casa, a gente vai procurar lá fora, porque é natural. A gente vai querer fazer amigos que são aqueles que vão nos compreender, que vão nos aceitar. Agora, isso não dura para sempre. Esses momentos fora de casa são momentos que vão ser muito legais com aquelas pessoas, mas quando você voltar para casa, seus pais não vão saber quem é você. Eles vão achar que você é uma outra pessoa, porque você vai encenar toda uma história, inventar uma história para se manter ali dentro de casa. Então, o que eu encorajo aos pais é que abram espaço para os filhos, queiram que eles sejam eles mesmos com vocês. Vocês vão saber quem são eles, quem são os amigos, quem são os contatinhos. A coisa mais gostosa que tem é você poder conversar com seus pais e falar de alguém que você está conhecendo, faz um almoço para conhecer a pessoa,
É muito gostoso, não privem os seus filhos desses momentos. Se você é filho, tenha paciência com seus pais, porque eles são de outra geração. Agora, isso também não quer dizer que os pais não possam fazer um esforço para entender, porque eles não têm controle sobre o que você é. Isso é uma coisa que precisa ser aceita. Uma das maiores dádivas que o ser humano tem é a mente. A gente tem que usar a cabeça para poder ir evoluindo. O ser humano é diverso, então nós precisamos entender que crianças LGBTQIA+, nascem sempre, a qualquer momento. Você pode jogar o quanto você quiser de azul em cima dela, você pode jogar o quanto você quiser de rosa em cima dela, que isso não adianta. Quando a pessoa é de um jeito, ela é de um jeito. Faça o que você fizer. Aceitem seus filhos do jeito que eles são. A coisa mais triste que tem é você não ter o apoio da família. Se eu não tivesse tido o apoio da minha família, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Estejam juntos todos, porque num momento como esse, em que nós temos jovens LGBTQs apanhando nas ruas e sofrendo ameaças e coisas desse tipo, é importante o apoio dos pais, da família, é importante a união. Você não sabe onde está o seu filho quando ele sai de casa. Por que você não sabe? Você não conversa com ele, você tem medo de conversar com ele e escutar quem é ele realmente. Não tenha esse medo. Seja aquele pai legal, seja aquela mãe legal que vai conversar com você, que vai querer saber, que vai querer te ajudar. Sejam esses pais, sejam essa família, que cada um se apoia e se ama do jeito que cada um é. Qual é o sentido de você vir de algum lugar e este lugar não te aceitar? Se você, por algum motivo, não conseguir realmente ter esse apoio familiar, procure os seus amigos. Amigos são aquelas pessoas que vão ser a nossa família. É aquela família que a gente escolhe. E acredite, existem muitas pessoas que estão aí pra você. Em último caso, procure conhecer pessoas como você, mesmo que você não seja amigo delas a princípio, mas procure essas pessoas como você pra você se sentir em casa, pra você não sentir que você tá sozinho, porque família a gente também constrói, e a gente constrói não só tendo filhos, a gente constrói fazendo amizades com pessoas que vão nos aceitar do jeito que a gente é. Então eu quero deixar com vocês os meus votos de um Feliz Natal e que o Ano Novo traga boas energias, que seja um momento de transformação. Tudo aquilo que é ruim e aquelas coisas negativas que te deixam desanimado, joga para trás, porque o passado precisa ficar no passado. A evolução acontece quando você está com a cabeça aberta e olhando para frente, para o futuro. E o futuro é inclusivo, o futuro é união. Um beijo para vocês e até o ano que vem.